6h37, confirmando 6h37, dando sequência aqui ao nosso programa, nesta manhã de sexta-feira. A Prefeitura de Caicó lançou edital para a realização do processo seletivo com o objetivo de contratar profissionais temporários para as secretarias municipais. As inscrições acontecem no período de 16 a 28 de junho, portanto começa hoje, viu gente? Exclusivamente no site da FUNCERN, www.funcern.br, órgão responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 50 para os cargos de nível superior e de R$ 40 para os cargos de nível médio e fundamental. Sobre a isenção da taxa de inscrição, os candidatos que quiserem precisarão comprovar ser doadores de sangue e que efetivamente trabalharam para a Justiça Eleitoral do Estado nos últimos 4 anos. A seleção do candidato será realizada em uma única etapa, sendo constituída de prova de títulos relativos à formação acadêmica e experiência profissional com caráter classificatório. O resultado final deste processo seletivo simplificado será aferido pela somatória dos pontos obtidos na pontuação de títulos. As vagas disponíveis serão preenchidas por ordem de classificação dos candidatos exclusivamente para o cargo em que se inscreveu, de acordo com a necessidade do serviço. E a divulgação acontece no dia 21 de julho de 2023. O prazo de validade do processo seletivo simplificado realizado pela Prefeitura de Caicó será de 12 meses. E contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 12 meses. Para falar sobre esse assunto, tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes, eu estou aqui nos estúdios com o advogado João Braz, procurador do município, o Eromar Batista, carinhosamente conhecido por Zezito, o Danilo Moreira, e o Vinícius José, eles que integram a comissão do processo seletivo aqui do município de Caicó. Doutor João Braz, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Geraldinho. Ontem foi publicado nosso edital 001-2023 para justamente deflagrar o processo de inscrições e todo o processo de execução do nosso seletivo simplificado, para que a gente possa selecionar candidatos e novos servidores para um período de 12 meses, podendo ser renovado também. E nós temos uma escala de vagas para todas as secretarias, umas mais, outros menos. Eu vou deixar isso aí com o Danilo, que faz parte da comissão também de acompanhamento, de coordenação desse processo. Dizer que é uma necessidade do município para que a gente possa manter a continuidade da prestação dos serviços que o município presta à comunidade, e nossas inscrições estão indo desde hoje até o dia 28 de junho, vai ser o período de inscrição para o processo seletivo. Então, conclamamos toda a sociedade caicoense e adjacências que pretendam e queiram participar desse processo, para que a gente, até o dia 26, tenha todas as inscrições realizadas, para que assim a gente possa executar todas as demais etapas do processo. Danilo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu confesso que ontem, quando eu fui vendo o edital, me deu vontade de divulgar as vagas, só que eu perdi as contas, que eram tantas vagas no processo. Afinal, são quantas vagas disponíveis no processo aqui de Caicó? Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Nós vamos contar com aproximadamente 440 vagas, certo? Como o doutor João falou, para os mais diversos cargos. Nós temos 172 cargos sendo ofertados. Para praticamente todas as secretarias do município, a gente vai ter cargos a serem ofertados, cargos de nível fundamental, de nível médio e nível superior, que tende a vir para suprir necessidades emergenciais do município, de caráter de substituição de servidores, ou para substituir servidores que se afastaram, estão de licença. Então, é um processo bem amplo. Acredito que seja um dos que a gente teve mais vagas nos últimos anos aqui em Caicó. E
A gente espera aí que todo mundo na cidade que tem interesse possa se candidatar para a gente dar continuidade aos serviços. Agora, no caso, as vagas, elas, como é que, as vagas que do processo são as vagas que, por exemplo, não existem pessoas nos cargos, como é que funciona isso? Algumas dessas vagas, por exemplo, são pessoas que nos últimos anos se aposentaram e como o município ainda não tem um concurso, a gente vai precisar suprir elas com esse processo seletivo. Algumas outras são demandas que a gente espera ter. A gente tem cargos que só tem, por exemplo, cadastro de reserva, e a gente já pontuando a população que para esses cargos não quer dizer que o município não tem interesse em chamar, mas acredita que nesse momento, para agora, não é necessidade. Então a gente monta um cadastro de reserva, como você já até leu aí no próprio site da FUNCERN, no edital a gente tem que o processo seletivo ele vai ter 12 meses, prorrogar mais 12, então a gente tem 2 anos de processo seletivo, até 2 anos. Então, a gente tenta se planejar para que até 2 anos, numa demanda que venha para um cargo que só tem cadastro de reserva, tendo uma excepcionalidade de precisar de alguém, a gente já tem uma pessoa no processo seletivo para ser chamada. Agora, muitos desses cargos, a convocação vai ser de imediato? Para de imediato. Eu acho que a grande maioria desses cargos... O número de vagas, né, Marcos? Os que estão dentro do número de vagas ofertados, todos eles serão convocados. Né? Se a gente ofertou a vaga é porque existe a necessidade. O cadastro de reserva, não. De reserva a gente vai esperar a necessidade surgir para que alguém do cadastro de reserva, ou seja, aqueles excedentes, aqueles que não foram aprovados dentro do número de vagas, eles serão chamados dentro da necessidade que for surgindo no município. É um dos maiores processos seletivos que Caicó já realizou pelo número de vagas? Eu acredito que sim, Marcos. Eu acredito que sim, pelo número de vagas ofertado, é um dos maiores, né? O ouvinte pergunta, por que o processo seletivo anterior teve vaga na área de PCD e nesse não teve? O que aconteceu? Tem alguns cargos já tá colocado. Pois não, Zezito, bom dia. Bom dia, Marcos. A questão aí nós colocamos porque como o doutor João disse, dentro da necessidade, a gente tem o cadastro, a vaga e o cadastro de reserva, porque acontece que vai surgir uma demanda aí de uma licença, de um afastamento legal do próprio servidor. Então a gente colocou no mínimo, um mínimo, e na medida do possível vai sendo convocado, porque também há período de férias, que esse cargo aí é do auxiliar do dentista. Acontece que quando o dentista está de férias, o ACD, o próprio, ele não tem serviço. Então ele casa com o odontólogo. Mas eu entendi que a pergunta aqui dele deve ser com relação à deficiência física, não? Sim, não, mas tem sim, no edital tem 5% das vagas direcionadas ao deficiência. É porque você entendeu o ACD, mas ela disse PCD, desculpe aí. PCD é 5%, digamos, se tiver 5 candidatos, é um PCD, entendeu? Entendi. É por isso, é pelo número de vagas do geral. Isso para todos os cargos, então? Para todos os cargos. Ele, a cada 5, por exemplo, 5%. Com 5 candidatos, eu chamo um PCD. Com 11, eu chamo mais outro. 21, vai seguindo uma regra aí. Entendi. E como é que foi a escolha da FUNCERN, João Braz? A gente sabe que é uma empresa que, inclusive, tem todo um gabarito. Na verdade, pela própria experiência que o município já teve no processo seletivo passado, que foi um processo vitorioso, que deu certo, e também pelo know-how que a FUNCERN tem tido junto aos municípios, junto ao Estado, na realização desse tipo de certame. Então, por isso que ela tem sido buscada por muitos municípios pela sua seriedade, pelo seu know-how de trabalho, né? E eu queria só, inclusive, talvez o que a ouvinte perguntou, Marcos, é porque, por exemplo, tem cargo que oferece uma vaga, aí PCD tem um tracinho, tá zero, porque 5% de uma vaga você não pode... Ela até explica o seguinte, a vaga tinha para motorista e agora não tem, agora teve 4 vagas e um PCD e agora 4 vagas e não tem.
né? Porque se são 4 vagas, aí 5% de 4 vagas você não tem como ter uma pessoa inteira, né? Então, a partir de 5 vagas, nós temos um PCD, porque aí dá uma vaga completa. Isso para qualquer cargo, então. Para qualquer dos cargos. E, no caso, como é que vai ser a questão agora do organograma? O primeiro passo é a inscrição, que começa hoje, não é isso? Vinícius José, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor João, a Zezito, a Danilo, aos ouvintes, a Geraldo. O cronograma se dará o seguinte: hoje começa as inscrições até o dia 28. Para quem vai fazer requerimento de isenção, aqueles que são doadores ou que prestaram serviço à Justiça Eleitoral, terão um prazo de hoje até a próxima segunda-feira para fazer o requerimento. Via site, tudo via área do aluno no site da FUNCERN. No próximo dia 20 será divulgado o resultado preliminar dos requerimentos de isenção. De 21 a 22, os resultados preliminares de requerimento. Resultados contra o recurso do deferimento ou indeferimento da isenção. No dia 23, o resultado definitivo da isenção. No dia 29, o último dia de entrega de apresentação de títulos. No mesmo dia 29, o último dia de pagamento de taxa de inscrição. No dia 30/6, a homologação das inscrições. No dia 1/7, publicação do quantitativo de candidatos por cargo. No dia 11/7 de 2023, resultado preliminar da análise dos títulos. No dia 12 ao dia 13, o recurso contra o resultado preliminar das análises dos títulos. No dia 17, o resultado preliminar do processo seletivo. De 18 a 19, recurso contra o resultado preliminar do processo seletivo. No dia 20, o resultado final do processo seletivo. E no dia 24, a FUNCERN envia ao município o resultado final do processo seletivo. Então, as provas acontecem quando? Até o dia 29 é o último dia do prazo de entrega de títulos. Porque não teremos prova. Justamente vamos explicar uma análise curricular. Uma análise curricular. Vai ser uma análise curricular. Isso não tem prova, da aplicação de prova. É uma análise curricular. O cidadão se inscreve e a FUNCERN vai verificar a experiência que ele teve para aquele cargo que ele está pleiteando. Isso para todos os cargos? Para todos os cargos. Ok. Facilita? É melhor do que a prova nesse caso? Na verdade, é o seguinte, claro que ela é mais célere, mais rápida e tem sido feita dessa forma. Quando se trata de um concurso público, geralmente se usa todas as outras etapas, né? Prova de título, às vezes até entrevista pessoal e assim por diante. Mas como é um processo seletivo simplificado, aí a gente fez da outra vez dessa forma e realmente foi muito proveitoso. E no caso quem analisa o currículo é a própria FUNCERN? Tudo a FUNCERN. A execução o município só coordena o processo, a execução de todo o processo, desde a inscrição até a publicação do resultado, é a FUNCERN. Tem alguma orientação para a preparação do currículo, para participar de um processo, ou é um currículo padrão realmente? É um currículo padrão e a gente pede para os candidatos darem uma lida no edital, porque no item 6.10 do edital, ele traz que se o candidato enviar o formulário com algum erro de digitação de nome ou de CPF, ele não terá mais como substituir. Ou seja, ele pode perder o cargo, a vaga, por uma digitação. Então, assim, a gente pede para que ele leia e na hora que for enviar as informações, o formulário, ele dê uma outra checada para não correr nenhum risco. Inclusive, Vinícius, você como secretário da gestão, os próprios secretários estão também ansiosos por esse processo seletivo e a perspectiva, como disse aqui, acho que foi o Danilo, o próprio João, é de que muitas convocações aconteçam de imediato? Sim, a perspectiva dos secretários é que o resultado saia o mais rápido possível para que se tenha convocação dessas pessoas para o mercado. Como é que é o processo de isenção? Quem é que tem direito à isenção? Quem pode responder? Nós temos duas situações. É a situação de você ter trabalhado no processo eleitoral e você também, que aí ele é regulado pela lei municipal 4.631, e nós temos a situação de aquela que você prestou serviço, aliás, que você foi doador de sangue ou é doador de sangue regular, que é regulado, pela lei a 4.631 é do doador de sangue, e a lei 4.723 que regula justamente quem participa do processo eleitoral tem essa vantagem de ter a isenção
em concursos públicos no nosso município. Então, nós temos essas duas situações. Tem pessoas que na internet já disseram, mas por que o baixa renda não tem, etc. Porque, infelizmente, no nosso município, nós só temos essas duas situações previstas em lei. E a municipalidade segue o princípio da legalidade e só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, no nosso município, a gente só tem essas duas situações de isenção para concurso público e para o processo seletivo. Então, tem até uma pergunta aqui, pergunta ao João Braz, por que quem faz parte da baixa renda não tem direito à isenção da taxa de inscrição? Esse direito é válido só para concursos públicos? No caso nacional, por exemplo, né, se tem essas situações, mas cada município tem sua própria legislação. E no nosso município, infelizmente, só tem essas duas situações, a do doador de sangue e a do participante de processo eleitoral, que pode ter essa isenção. Realmente seria muito justo, mas infelizmente não é legal. Outro questionamento aqui é com relação a essa questão, por que não o concurso público? Acho que o secretário pode falar melhor, mas a gente pode dizer o seguinte, se os concurseiros de plantão sabem e se olham os editais, veem que nos últimos 4 anos no país não houve nenhum concurso público, né? A história do teto de gasto, tudo isso inviabilizou a renovação dos servidores por concurso público, que é o ideal. A Constituição Federal, no artigo 37, ela diz que o concurso público é a regra. A exceção é o processo seletivo previsto lá no seu inciso 9º do próprio artigo 37. Só que a maioria dos municípios hoje estão com seu limite prudencial de gasto, de despesa, com o pessoal comprometido. E, normalmente, quando se encontra nessa situação, o próprio Tribunal de Contas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veda a realização de concurso público, né? É claro que nós gostaríamos muito e estamos trabalhando para isso. Nós temos, inclusive, no município de Caicó, buscado essa redução da despesa com o pessoal e temos tido, praticamente, ao longo desse 1 ano e pouco de mandato, né? Conseguir, porque isso é medido por cada mestre. A cada 4 meses você mede esse limite prudencial. É evidentemente que a nossa intenção é de realizar o concurso público, até porque logo a gente vai precisar também, Marcos, fazer concurso sim, pelo menos para a área de trânsito de Caicó. E a gente quer fazer isso através de concurso público, porque a gente vai investir em qualificação, em formação, e é importante que a gente tenha servidor do quadro. Agora, por exemplo, não é de hoje que a gente escuta realmente essa alegação de que o município de Caicó não realiza o concurso porque está no limite prudencial, né? Mas quando se anuncia um processo seletivo com mais de 400 vagas, com a possibilidade de, inclusive, convocar aí grande parte desses aprovados, também não aumenta o limite prudencial do município de Caicó? Veja, como o Danilo disse aí, a gente, inclusive, esse número de vaga imenso, né, digamos assim, para o momento, é porque nós temos muitas vagas para o cadastro de reserva. Não é para convocação de imediato, né? Então é para o cadastro de reserva. No momento que a gente tiver a necessidade, vai chamando. E a necessidade é aquela que está, digamos assim, no dia a dia da atuação do município. Pois não, Zezito. O processo seletivo é feito com base na situação. Sempre haverá o processo seletivo, em razão das condições legais de afastamento, de licenças temporárias, aqueles afastamentos da Previdência, tudo isso, né? E pegando um gancho aqui na história do concurso, também a gente está vendo as condições de se fazer um concurso, tanto tem a questão financeira como a parte estrutural, que a gente já está afinco na reforma administrativa, porque só pode realizar o concurso depois de feito todo esse levantamento. E temos várias situações. O PAI, que é um programa de incentivo à aposentadoria, que as pessoas estão se habilitando a ele e está existindo as vagas, né? Então Caicó está se preparando para realizar um concurso? Está se preparando. Os dois preparos, né? O preparo financeiro e esse que é o necessário para que haja. Porque no município hoje existe uma comissão, Marcos, trabalhando, estudando e debatendo a questão da reforma administrativa.
O ouvinte pergunta aqui, né? Alguém pode responder, os microfones aqui estão abertos, né? Aqueles que fizeram o processo seletivo, aliás, deixa eu entender aqui a pergunta. Pergunta se, para aqueles que fazem um ano do outro seletivo, se ainda tem possibilidade de permanecer. Não entendi como é. Acho que ele quer dizer que ele fez o processo no ano passado, ou o processo anterior, né? E depois de permanecer exato. no cargo. Houve chamadas até a validade do atual, que foi em maio, né? Então eu tinha até maio para chamar classificados. Então chamei. Então essas pessoas têm esse cumprimento de 1 ano de contratação por mais 1 ano. Não é a obrigação do município ficar com ele, é se houver a necessidade, né? Entendi, né? Então, como há se casos que serão dada a continuação, o aditivo dele. Ok, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. O resultado da reforma administrativa não poderia justificar a realização do concurso público dentro do limite prudencial? Há previsão do término da reforma administrativa do município? Zezito pode falar melhor, porque ele participa da comissão aí, com o Danilo também pode falar. Quanto à situação, como foi aí a pergunta, se o resultado da reforma administrativa não poderia justificar a realização do concurso público dentro do limite prudencial? Sim, vou até adiantar, viu? A reforma administrativa, ela visa fazer esse enxugamento, né? Ver realmente quantos cargos se precisa para que você possa fazer um concurso público. Agora, não deu para fazer isso agora porque esse estudo, esse trabalho de preparo financeiro e de preparo da organização estrutural do município ainda não concluiu. Por isso a necessidade do processo seletivo, porque se a gente não faz, os serviços param, né? E a previsão de terminar, do término da reforma administrativa? Nós começamos a parte estrutural e como a equipe é bem comprometida, todos têm uma demanda, então isso elencamos uma data sempre de reuniões, né? E estamos concluindo a parte inicial, que é a estrutura, vamos fazer um relatório e vamos entrar na parte principal, que é essa parte de cargos, salário, plano de cargo, que é mais um pouco demorada. Para que o ouvinte possa... Tem uma previsão de finalizar uma parte agora em julho, como é festa de Santana e muita coisa, então a gente tem direito à prorrogação mais. Então não tem ainda definida essa data. Para que o ouvinte possa entender, como é que funciona essa reforma administrativa? O que é que vai acontecer com o município depois dessa reforma? Nós vamos ver quais são as necessidades. Nós estamos estudando essa necessidade que o município tem. Por exemplo, o município hoje precisaria de uma secretaria de criança e juventude e adolescente, né? Está se discutindo a necessidade de supressão de alguns cargos ou de alguma secretaria, ou de junção de 2 secretarias em 2, ou de você dividir uma secretaria, juntar 2 secretarias em uma, ou dividir uma secretaria em 2. Então tudo está sendo discutido diante do projeto político-administrativo que o município está implantando aqui na nossa cidade. Já deu para ter alguma conclusão depois da reforma, de cargos que não são necessários, que secretaria pode se juntar a outra? Danilo pode responder? Não, ainda não, porque a gente está vendo aí o esqueleto do organograma, porque sempre as reuniões tem a participação da secretaria e o titular da pasta, né? E a gente está finalizando para um relatório sucinto agora, mas ainda não temos isso não. O ouvinte pergunta aqui se o município paga diárias operacionais à PRE, Polícia Rodoviária de Trânsito, né, estadual, para fiscalizar o município. Essa despesa não poderia ser usada para o quadro efetivo de agentes de trânsitos municipais? Sim, isso é verdade. Eu vou responder porque eu estou muito ligado à questão do trânsito. E o convênio que a gente firmou com a PRE justamente por 2 anos. Enquanto a gente prepara o nosso corpo, a gente certamente vai criar uma Secretaria Municipal de Trânsito, Urbanismo, né, para o município de Caicó. Só que enquanto a gente precisava e necessitava organizar o trânsito de Caicó. E a forma imediata que a gente viu foi de fazer isso, de fazer através de um convênio, pegando um corpo de pessoal que já estava preparado, formado e atuando com estrutura na área, que é a Polícia Rodoviária Estadual de Trânsito. Mas o município se prepara para ter o seu próprio corpo
para o corpo efetivo para a gente fazer o trabalho de trânsito no município de Caicó. No momento, a polícia tem sido de extrema importância para manter essa organização do trânsito de Caicó. E no caso, quando você falou em concurso, para a segurança seria a questão da Guarda Municipal? Sim, sim. Tem alguma previsão de quando é que vai acontecer? A gente está trabalhando aí na reforma administrativa. Talvez a gente consiga avançar até mais rápido no que diz respeito a essa questão da criação da Secretaria Municipal de Trânsito e Urbanismo, dada essa necessidade que a gente está tendo de... a gente tem um prazo muito próximo aí para a questão do nosso convênio. Então a gente está correndo muito com essa questão da Secretaria Municipal de Trânsito. Danilo, com relação ao processo seletivo, alguma coisa que não foi perguntada, alguma informação que você queira repassar para o nosso ouvinte, pode ficar à vontade. De maneira geral, a gente tentou abordar todos os temas, a gente falou um pouco de tudo. Dizer aos ouvintes que talvez, se a gente notar alguma inconsistência ali no edital, a gente ainda pode fazer um edital de retificação. Então, dizer às pessoas que se verem alguma coisa, a gente já está dando uma olhadinha, porque às vezes na correria a própria FUNSERN digita alguma coisa e acaba passando despercebido. Então a gente já está dando uma olhadinha de algumas coisas, valores, se passou alguma coisa despercebida. Então, se tiver nos próximos dias ou nas próximas horas, a gente já vai estar sanando isso através de um edital de retificação. Dizer às pessoas que esses editais são comuns nesses processos, até em concurso. Nos últimos dias a gente teve concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, até num concurso desse, organizado por uma banca nacional, teve um edital de retificação. Então, é uma coisa não extraordinária e algo bem rotineiro nessas questões, porque por ser um concurso grande, no nosso caso, por ser um processo seletivo grande, acredito que seja o maior aqui da nossa região, então pode acontecer algum tipo de retificação e ajuste, né? Alguma inconsistência que a gente encontra, então as pessoas fiquem tranquilas quanto a isso e no demais a gente se coloca à disposição também lá na prefeitura para sanar alguma dúvida que alguém tenha, para alguma documentação que alguém precise, lá no Departamento de Recursos Humanos. Nós três somos da Secretaria de Administração, então a Secretaria também está à disposição para ajudar alguém, para tirar alguma dúvida e alguma coisa que for necessário. Doutor João Braz, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Tenho, Marcos. Eu acho que a gente esqueceu de dizer uma coisa importante. Dizer que todo o processamento desse processo seletivo, ele é pela internet. As inscrições todas feitas pelo site da FUNSERN, que é o www.funsern.br. Então, tudo é feito no site da FUNSERN, desde a inscrição, o recurso que você queira impetrar, alguma correção do documento, se você achar necessário, tudo vai ser feito o requerimento no site da FUNSERN. Então, o município ele apenas coordena, mas quem executa todo o processo seletivo é a FUNSERN e tudo via internet. Eromar Zezito, algo mais acrescentado? De repente, alguma informação que não foi repassada, pode ficar à vontade. Também na questão das inscrições, estarem atentos, porque muitas pessoas vão essas lan houses, pedem alguém para preencher e tem a máxima atenção nesse preenchimento, porque no anterior houve muitas trocas de documentos, pessoas que não são deficientes marcaram o sim de deficiente e depois tornou-se uma coisa bem, gerou algo. E que exclusivamente as pessoas, para tirar dúvidas no tocante essas regras do processo, procurem o e-mail da PSS Caicó 2023 @funsern.br. Está lá no edital. Para eles responderem essas dúvidas dessa parte de aplicação das análises. Porque só eles, exclusivamente eles, é quem responde essa situação. Ok, então. Vinícius, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Só para destacar que, apesar de ser bem extenso, o edital tem todas as informações que o candidato precisa, né? Bom dia, Marcos. Duas observações. Uma observação é o seguinte: o candidato só pode ter uma única inscrição. Não adianta ele se inscrever para, exemplo, gari, motorista, SG. Só será validada apenas a última inscrição dele. E a outra observação é no tocante aos valores das inscrições, de R$50 para nível superior e R$40 para nível médio. E no mais isso, Marcos.
Ok, então, boa sorte para vocês aí no processo seletivo, né? As inscrições começam que horas a partir de hoje? Já está liberado desde meia-noite, né? No A site. virada do dia 16. Já está liberado então? Já. É isso? É no funcerne.br. Isso. É isso? .br. Então, boa sorte para quem for fazer o processo seletivo aqui do município de Caicó. A gente volta já já com mais